Salve pessoal, aqui é o professor Feliciano, fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal, da terceira série do ensino médio. Continuando nosso estudo de eletricidade, correto, pessoal? Tinha mais atividades para a gente resolver e relacionadas ao nosso estudo aí sobre condutores isolantes, sobre a eletrização, né, já por contato que a gente viu na aula passada. Na questão 6 aqui, ele fala o seguinte: sabe-se que o corpo humano é capaz de conduzir cargas elétricas. Explique, então, por que uma pessoa segurando uma barra metálica em suas mãos não consegue eletrizá-la por atrito, certo? Então, o que acontece? Se o corpo humano tem carga elétrica e partículas elétricas e a barra também, teoricamente, ela poderia se eletrizar, certo? Só que não acontece eletrização se tu pegar uma barra e ficar atritando ela na tua mão, né? Por que a barra não vai se eletrizar? Porque toda a carga que se forma na barra acaba escoando, né? Então ele fala aqui na resposta que eu já coloquei aqui para vocês, a resposta da 6 aqui: a carga escoa para a terra através do corpo da pessoa, certo? Então acaba que o corpo da pessoa funciona como uma ligação entre a barra e a terra. Aí a carga que se forma na barra acaba escoando pelo corpo da pessoa, que é condutor elétrico, nosso corpo, correto? E vai todo para a terra e não consegue se eletrizar a barra, certo? Na 7ª questão ele fala o seguinte: um ônibus em movimento adquire carga elétrica em virtude do atrito com o ar. Então isso pode acontecer, correto? Se o ônibus está se movimentando, ele está batendo no ar, nas partículas do ar. E esse atrito com o ar pode gerar uma formação de uma carga elétrica no ônibus, certo? Ele fala aqui na letra A: se o clima estiver seco, o ônibus permanecerá eletrizado. Essa é uma pergunta, né? Se o clima estiver seco, o ônibus permanecerá eletrizado? Sim ou não? E aí explica. Então a resposta está aqui já, certo? Eu já coloquei no quadro. A resposta é sim, certo? Num clima seco, como as partículas também afastadas uma da outra, se forma, não tem como a carga que se forma no ônibus escoar para o ar, correto? Por quê? Porque no clima seco as partículas estão muito afastadas, então não tem como a carga se transportar para as partículas, porque elas ficam mais longe no caso do ônibus, né? E a outro caminho que as partículas poderiam fazer, a carga poderia fazer, era o que? Era escoar para a terra. Mas como ele fala aqui, os pneus são de borracha, né? Eles impedem que o ônibus perca a sua carga, certo? Para a terra. Então, sim, né? Vai se eletrizar se o clima for seco. E por que isso acontece? Porque a carga formada poderia escoar para a terra, mas como os pneus são de borracha e borracha é um isolante, os pneus impedem que o ônibus perca a sua carga, correto? Na letra B: ao segurar nesse ônibus para subir, uma pessoa tomará um choque, certo? É uma afirmação. Por quê? Então, por que a pessoa vai pegar um choque se ela for pegar eletrizado, se ela for subir no ônibus? A resposta está aqui: porque o ônibus perde, né, sua carga através de onde? Através da pessoa, certo? A pessoa acaba se transformando num condutor da carga do ônibus para a terra. E quando essa carga passa pela pessoa, a pessoa tem aquela sensação de choque, correto? Então, isso é a explicação do porquê a pessoa vai pegar um choque. Na letra C, ele quer saber o seguinte: esse fato não é comum em nosso clima. Por quê? Certo? Então, aqui em Macapá, em outras regiões do Brasil, não é tão comum que aconteça isso. Por quê? Porque nosso clima, aqui em Macapá e na maioria do Brasil, é geralmente o que? Úmido. Então, num clima úmido, as partículas ficam muito próximas uma da outra e, consequentemente, não tem como se formar carga no ônibus, porque essa carga que vai se formando vai logo se dissipando para o próprio ambiente, correto? Então, essas aí são as respostas da 6 e da 7. Agora eu vou dar uma parada aqui para a gente apagar o quadro e colocar aqui também a resposta da questão 8. Bem, agora resolvendo aqui a questão 8, certo, pessoal? Para evitar a formação de centelhas elétricas, os caminhões transportadores de gasolina costumam andar
com uma corrente metálica arrastando-se pelo chão, certo? Explique. Então, o que acontece nessa situação? Os caminhões de transporte de combustível, o atrito deles quando eles estão em movimento com o ar e a própria atrito do combustível com as paredes internas do caminhão pode gerar a formação de uma carga elétrica, correto? Então, para que essa carga elétrica não venha gerar uma centelha que poderia causar um incêndio no carro, né, uma explosão até do carro, do caminhão, eles colocam essa corrente. Qual é a função que a corrente exerce? Ela é colocada lá para evitar que a carga acumule-se no caminhão, certo? Usa-se a corrente, que é metálica, né, que provoca o escoamento da carga para a terra à medida que ela se forma, certo? Então a corrente nesse caso serve como uma ligação com a terra, como um aterramento, né? E aí, no que vai se formando a carga no caminhão, ela vai logo sendo escoada para a terra, impedindo que se forme uma centelha que poderia gerar uma explosão, correto? Então, essa é a explicação da questão hoje. Dando continuidade, pessoal, a gente vai estar estudando na próxima aula indução e polarização, né? Nossa última parte de processo de eletrização, certo? Eletrização por indução. Então, na página 18, vocês podem continuar lá dando uma olhada no livro de vocês aqui, dentro de referência, certo? E dar logo uma lida. E a gente vai estar resolvendo, depois de falar sobre o assunto, as atividades que estão aqui na página 19, atividade 9 da página 19, certo? Então vocês já podem copiar a atividade 9 da página 19. Fiquem com Deus aí, até a próxima e cuidem-se, correto, pessoal? Não esqueçam de copiar sempre no caderno, tanto o conteúdo quanto a atividade.